Essa é a questão número 44, a última questão da prova de Química, modelo A, da SpaceX do ano de 2019. Então vamos ver o que ela diz. Houston, temos um problema. Esta frase retrata um fato marcante na história de viagens espaciais, o acidente com o veículo espacial Apollo 13. Uma explosão em um dos tanques de oxigênio da nave causou a destruição parcial do veículo, obrigando os astronautas a abandonarem o módulo de comando e ocuparem o módulo lunar, demovendo-os do sonho de pisar na Lua nessa missão espacial. Não foram poucos os problemas enfrentados pelos astronautas nessa missão. Um específico referiu-se ao acúmulo de gás carbônico, dióxido de carbono CO2, exalado pelos astronautas no interior do módulo lunar. No fato, os astronautas tiveram que improvisar um filtro com um formato diferente do usado comumente no módulo. Veículos espaciais são dotados de filtros que possuem hidróxidos que reagem e neutralizam o gás carbônico exalado pelos tripulantes. Para a neutralização do gás carbônico, o hidróxido mais utilizado em veículos espaciais é o hidróxido de lítio. Então, vamos sublinhar aqui algumas coisas importantes. O gás carbônico, então, ele vai sofrer essa neutralização com o hidróxido de lítio. É o que a questão trouxe assim, de mais importante até agora. Em sua reação com o dióxido de carbono, o hidróxido de lítio forma. Então, percebe que a questão ela não trouxe a reação, mas ela está te dizendo sobre uma forma de texto quem é o reagente e quem é o produto. Ela já falou que o hidróxido reage com gás carbônico, são os reagentes, e forma, agora ela vai dizer que é um produto. Dois produtos, carbonato de lítio sólido e água. Então, tem dois reagentes e dois produtos. Considerando o volume de 246 litros de gás carbônico produzido pelos astronautas, 27 graus Celsius no ATM, a massa de hidróxido de lítio necessária para reagir totalmente com esse gás. Vamos montar a equação? Primeiro passo, montar a equação. Então, a questão diz que o hidróxido de lítio, LiOH, reage com o gás carbônico, CO2, formando hidróxido de lítio. Hidróxido de lítio é de fórmula Li2. O carbonato de lítio é o Li2CO3. O ânion carbonato, CO3, ele tem carga, eu vou colocar aqui em cima. O lítio é da família 1A, então ele forma NOx mais 1. E o carbonato, CO3, o carbonato inteiro ele tem NOx menos 2. Então, para eu ter a neutralização, a formação desse composto estável, que é o carbonato de lítio, tem que ter 2 lítios. E aí vai ficar 2 vezes 1, 2, com o menos 2 do carbonato, estabiliza. Por isso que aqui eu coloquei Li2CO3, que o carbonato vale menos 2 e o lítio ele vai apresentar NOx fixo mais 1. Ele é da família 1A, grupo 1 da tabela periódica. E forma água. Vocês vão observar que a reação não está balanceada, porque eu tenho 1 lítio aqui no reagente e tenho 2 lítios no produto. Vou colocar o 2 aqui na frente. Vamos ver agora se eu preciso corrigir mais alguma coisa. 2 lítios no reagente, 2 no produto. 1 carbono no reagente e 1 no produto. 2 hidrogênios no reagente, 2 no produto. 2 aqui, mais 2 aqui, 4 oxigênios no reagente. 3 com 1, 4 oxigênios no produto. Então, esse é o primeiro passo. A questão diz para mim que eu tenho 246 litros de CO2, que foram neutralizados e a questão pede quanto de hidróxido de lítio. Então, algo importante para a gente fazer é o seguinte. Destaca ali, já que a sua reação já foi montada, já está balanceada, destaca o que a questão dá, 246 litros, e destaca também o que a questão pede, a questão que é a massa disso daqui. Assim você não vai confundir alguma informação, você vai ter de forma clara a equação balanceada, o que a questão te dá e o que a questão te pede. Percebe que a questão te deu uma informação em volume de um gás, e esse gás está fora da CNTP. Se fosse na CNTP, 0 graus Celsius e 1 atm, a gente poderia utilizar aquela relação. 1 mol de qualquer gás nas CNTP, 0 graus Celsius e 1 atm, ocupa 22,4 litros. Mas aqui está fora da CNTP. Para gases fora da CNTP, a gente vai usar a equação de Clapeyron, ou seja, PV é igual a nRT. Substituindo as informações, a questão deu a pressão. 1 vezes o volume 246 é igual. Quero descobrir o número de mols. N, R é 0,082, que é a constante geral dos gases. E a temperatura tem que estar em Kelvin.
A questão disse que a temperatura é 27, então fica 27 mais 273 para fazer a conversão para Kelvin. O número de mols é igual a 246 dividido por 0,082 vezes 27 mais 273 dá 300, correto? 27 mais 273 dá 300 Kelvin. N é igual a... Fazendo aqui essa divisão, chegaremos a um valor de N igual a 10 mols. Então, eu descobri que eu tenho 10 mols de CO2. Agora que eu já tenho a quantidade em mols de CO2, eu consigo utilizar o meu valor teórico, né, esses coeficientes estequiométricos da minha equação, com o que eu tenho de fato na prática. Tive um probleminha no vídeo, voltando aqui para a questão. O que a questão trouxe para mim? Que 2 mols de hidróxido de lítio consome 1 mol, quando não tem nada na frente é 1, consome 1 mol de CO2. Perfeito, essa é a informação que a questão traz. Só que a questão está falando aqui de massa, a massa do hidróxido de lítio. Então, eu vou fazer aqui no cantinho a massa molar do LiOH. Então, qual é a massa do hidróxido de lítio? O lítio, na tabela periódica, ele tem massa 7, o oxigênio, massa 16, e o hidrogênio, massa 1. Então, a massa molar aqui, fazendo somatório 7 mais 16 mais 1, dá 24 unidades de massa. O que eu tenho aqui? Vamos fazer uma regrinha de 3. Eu tenho 2 mols de lítio, cada mol tem 24 gramas por mol. E essa quantidade de hidróxido de lítio consome 1 mol de CO2. Só que na prática eu não tenho 1 mol de CO2, eu tenho 10 mols de CO2. Quanto em massa, quantos gramas de hidróxido de lítio serão necessários para consumir essa quantidade de CO2? X. X é igual, multiplicando cruzado, chegaremos ao valor de 480 gramas do nosso hidróxido. Então, fechamos aí a última questão, questão número 44, resposta letra E.